Neste episódio do IBFcast, vamos conhecer sobre o trabalho desenvolvido pela Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região, carinhosamente conhecida como CCCER, que está completando 10 anos. Nesse período, a CCCER cumpre o compromisso assumido com seus fundadores, sócios, filiados e parceiros em fomentar a cadeia produtiva, incentivar o empreendedorismo, buscar oportunidades de mercados e conexões em negócios. Com muita alegria, o IBFcast está recebendo o presidente da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região, Márcio Barbado. Nós vamos falar sobre as atividades realizadas pela Câmara e ainda sobre os protocolos de cooperação técnica assinados com diversas instituições e pontos estratégicos que a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região tem em vários pontos da Europa e Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, vocês estão acompanhando o IBFcast nesse momento, tá? A CCER atua em 48 cidades da região administrativa de Campinas, incluindo o sul de Minas Gerais. A Câmara foi fundada por 59 membros, dos quais diversos segmentos de negócio, e que teve como primeiro presidente o saudoso Romeu Santini. Santini, atualmente, é o presidente de honra da Câmara. O Márcio Barbado ele vai falar também sobre a parceria firmada com o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBF Campinas, Interior Paulista, através de um protocolo de intenções. É com muita alegria que nós estamos recebendo, Márcio Barbado, você, que é o presidente da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região, nesse IBFcast. E eu fico muito feliz e muito honrado, né, de dividir a bancada do IBFcast comigo, o presidente do IBF Campinas Interior Paulista, o Valdir Augusto Assunção. Então, para mim, é uma alegria muito grande que são dois presidentes de duas entidades representativas de Campinas. Então, eu quero agradecer aos dois. Márcio, obrigado, e Augusto também. Obrigado. Um prazer imenso estar aqui. Agradeço o IBF Campinas, que eu já conheço há muito tempo, o trabalho que ele desenvolve com os executivos financeiros, com as empresas, né, através dos executivos financeiros, e a nossa Câmara, né, que é uma Câmara nova perto do IBF, né, nós acabamos de completar 10 anos da Câmara, e nesses 10 anos fizemos muitas coisas importantes que levam ao desenvolvimento econômico, né? Principalmente com os pequenos e com os micro, né, agentes econômicos, né? Temos aí uma pauta grande esse ano, né, da comemoração dos 10 anos, né? Inclusive o termo de cooperação com o IBF. E é onde essa parceria eu tenho certeza absoluta que vai render bons frutos, porque a nossa Câmara, a gente sempre esbarra um pouco na questão da gestão, da auditoria econômica e financeira, para médias empresas que elas precisam pensar nisso para poder decolar no mercado exterior. Então essa parceria ela vem num momento muito importante da nossa Câmara, que é essa comemoração dos 10 anos. Augusto, muito obrigado, viu, mais uma vez poder dividir a bancada com você. Eu que agradeço, e agradeço a presença aí do Márcio Barbado, que a gente
se conhece há um bom tempo, né? É sempre um prazer aí estarmos junto com entidades que fazem a diferença, né? E a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região é uma delas. Então, sem dúvida, teremos uma parceria aí duradoura, de longo prazo, e ambos os institutos, as entidades, têm muito a agregar e a se complementar. Então, obrigado, Milton, obrigado, Márcio. O Márcio Barbado, quando a gente fala, logo na abertura eu lembrei do Romeu Santini, que o Romeu Santini ele era uma figura ímpar, uma pessoa de um grande conhecimento e de uma visão futurística, né? Uma visão de negócio lá na frente. Eu queria que você explicasse um pouco para quem está acompanhando a gente, porque quando você fala em Câmara de Comércio Exterior de Campinas, a primeira visão que vem para as pessoas é o seguinte: pô, esses caras só mexem com exportação e importação. E, na verdade, né, é um ponto estratégico importante em relação à entidade, mas é muito mais do que isso, né? A Câmara, ela pensa em Campinas. Ela pensa na estrutura, por exemplo, de várias cidades que fazem parte não só da região metropolitana de Campinas, mas até da região administrativa, né? Eu queria que você explicasse para quem está nos acompanhando nesse momento, né, sobre esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo desses 10 anos. Uhum. Muito bem. Lá em 2007 nasceu essa ideia que a gente precisava de uma entidade parceira do governo municipal, porque o governo municipal ele é engessado através de um estatuto e tem coisas que precisam ser feitas e que o governo não pode fazer, né? Então, quando você recepciona empresários, o empresário ele vem com uma demanda e essa demanda nem sempre a prefeitura consegue atender. Por exemplo, vou dar um exemplo, ele fala, bom, eu estou precisando de 1 milhão de metros quadrados. Como é que a prefeitura, ela não é uma imobiliária para arrumar 1 milhão de metros quadrados para ele instalar a empresa dele em Campinas? Essa é uma das coisas que acontece. Mas tem mais, por exemplo, a parte de fomento alguma das vocações de Campinas, né? A prefeitura ela consegue ir até um certo ponto, quer dizer, você precisa ter por trás alguém que consiga avançar, estruturar melhor isso, porque não dá para a prefeitura manter uma equipe de estruturação para isso. A gente, lá em 2007, a gente tinha essa necessidade, eu, secretário de Planejamento e Desenvolvimento da cidade, e Romeu Santini, secretário de Cooperação Internacional, na época. E a gente começou a conversar dessa necessidade, começamos a conversar com diversos empresários, mas a gente sabia que a gente teria que ter um número expressivo de empresários apoiando para que isso acontecesse, porque não era simplesmente montar uma entidade pequena, né, montar um estatuto de uma entidade, era algo maior. O estatuto era uma consequência do que a gente tinha que fazer, né? Então isso demorou um pouco, porque nós fomos conversando com os empresários e só se tornou verdadeiro. A Câmara teve o seu estatuto registrado na Junta Comercial no dia 13 de março de 2014. Portanto, demorou 7 anos para que a Câmara existisse, vamos dizer assim, oficialmente. De fato, ela já existia, porque durante esses 7 anos nós estávamos sempre conversando. Sempre. A maioria das reuniões ocorreu no Ciesp Campinas e nós fomos avançando com as demandas e fomos envolvendo alguns empresários, foram trazendo outros empresários, foram trazendo também as demandas da cidade. Campinas é uma cidade de várias vocações, né? Uhum. Então, a gente queria uma instituição que tivesse uma visão maior da cadeia produtiva, que conseguisse enxergar e interferir para colocar a cidade, vamos dizer assim, num rumo certo. Uhum. Quer dizer, está parecendo propaganda política, só que não tem nada a ver. Uhum. Mas é uma verdade isso. Por isso que demorou essa maturação da criação
da Câmara. E aí nós chegamos a uma conclusão que não poderia ser uma entidade parecida com as outras que existem. Nós tínhamos que uma entidade maior, até porque tem um entendimento do PIB brasileiro que é o seguinte: você pode ocupar 30% do PIB brasileiro em comércio exterior sem interferir na economia interna. Né? E o que acontecia naquela época? Naquela época não chegava a 10%, né, do PIB. Então sobrava aí, vamos dizer, um pouco mais de 20% para se fazer um trabalho e fomentar o desenvolvimento econômico. Né? Então a Câmara, ela nasceu com esse entendimento, ela nasceu com um leque bem aberto que você afunila à medida que há interesse de se fazer aquela fatia. Entendo. E até gerando um entendimento desse processo, levando aos termos de cooperação técnica com outras entidades, porque às vezes as demandas para você executar aquilo, ela custa muito caro. E as entidades, de uma forma geral, elas têm dificuldade em conseguir patrocínios. Não é brincadeira conseguir patrocínio. É uma engenharia, né? Uma engenharia que vem através de uma arquitetura, que você construiu algo para que a pessoa consiga entender e venha como parceiro nisso aí. E nisso, o que ocorre? Existe uma série de entidades, aos modos do IBEF, Campinas, que trabalha e contribui muito com a área do desenvolvimento econômico de uma forma específica. Na parte de finanças, na parte de entendimento, de boa gestão, né? E para que a Câmara de Comércio, por exemplo, montasse uma estrutura para isso, ia ficar muito caro. Aí é aqueles projetos que você não consegue viabilizar. Por que não unir forças? Entendo. E aí, conversando aí, tanto com você, Milton, como com o Valdir, a gente avançou nesse entendimento, de gerar esse entendimento. Quer dizer, a Câmara, ela tem algo que ela pode ceder para o IBEF, e o IBEF tem algo que ela pode ceder para a Câmara. E com isso nós vamos estar contribuindo com o desenvolvimento econômico. Essa é a nossa Câmara de Comércio, numa visão assim ampla. Augusto, você sabe que eu estava pensando aqui, o Márcio estava falando, eu estava viajando, sabe? Você me conhece há bastante tempo, você sabe que eu... Viaja bastante. Eu viajo bastante. E eu estava pensando aqui agora, é o seguinte, a gente tem um equipamento fantástico em Campinas, que é o Aeroporto Internacional de Viracopos. Né? Quando você pega para avaliar o crescimento que o aeroporto de Viracopos teve no período de 24 anos, sob o ponto de vista, por exemplo, não só de movimentação de passageiros, como um aeroporto de cargas importantíssimo para o país. E quando você fala, por exemplo, em Câmara, você fala em comércio exterior, você fala em Viracopos, tudo a ver. Não, e eu estou em Campinas já há mais de 30 anos. E me lembro quando vim para cá, foi 87. Campinas sempre foi uma cidade pujante, mas ela é uma cidade ainda muito fechada, num aspecto até de negócios em si. E como essa cidade transformou, principalmente nos anos 2000 em diante, que ela virou uma cidade internacional. Hoje, fora da capital São Paulo e provavelmente Rio, é o lugar que nós temos mais expatriados, pessoas estrangeiras morando em Campinas, desenvolvendo negócios e tudo mais. Então ela atraiu, porque se atrai, as empresas são reflexos de pessoas, né? De decisões, pessoas. Você dando condições à região a abrigar essas pessoas, eles também dão prioridade a trazer os investimentos. E até nesse contexto eu queria perguntar ao Márcio, a Câmara ela tem de fato uma atuação bastante abrangente. Até que ponto a Câmara, vamos chamar, faz a propaganda da região, não só da região metropolitana de Campinas, mas dessa região toda administrativa, lá fora? A Câmara participa, digamos, de apresentações, por intermédio dos seus agentes, vendendo a região para possíveis investidores, ela tem esse viés também?
Sim, sem dúvida nenhuma. A gente tem esse viés, inclusive alinhado com o governo municipal, né? A gente, de alguma forma, contribui bastante com as informações geradas de Campinas, né? No passado, até diria muito mais, o governo hoje ele se aprimorou mais nessa questão de dados econômicos, mas eu me lembro, nos anos 90, quando eu era presidente da Bicamp, era comum você ver o prefeito com um manual da Bicamp aberto falando os números da cidade, porque nós produzíamos os números da cidade, né? Então a gente divulga sim, viu, Valdir e Milton? Nós divulgamos sim, Campinas. Eu acabo de chegar agora da Home Show, que está acontecendo lá em São Paulo, que é uma feira, e eu estava lá com os chineses falando sobre Campinas, com um tradutor, evidentemente, e o chinês se encantou. O presidente da entidade deles de desenvolvimento econômico se encantou com a cidade de Campinas. E depois que terminou o diálogo ali oficial, nós saímos ainda e ele continuou perguntando sobre Campinas e região. E uma das perguntas que ele me fez foi: cabe uma feira, né, na cidade de Campinas? Eu falei: olha, cabe algumas, né? Campinas, ela tem uma estrutura hoteleira muito boa para recepção de eventos, né, eventos empresariais de uma forma geral. É uma questão de entender esse processo, como funciona, contratar as pessoas certas para que tenha sucesso o evento. Os eventos internacionais. Exato. Ter uma estrutura para receber qualquer tipo de evento. E até acho que isso é uma das coisas que provavelmente será cada vez mais fomentada, né? De uma forma geral, até pegando a estrutura hoteleira, nosso hotel Royal Palm Plaza aí, muitas empresas de São Paulo às vezes fazem a opção de fazer o evento aqui na região, dado que, primeiro, você tem um espaço, é um local que você tira a pessoa do dia a dia e ele fica focado nesse evento. Uma logística boa, tem o aeroporto que você disse de Viracopos, mas você tem aí toda uma malha rodoviária, fácil acesso, né? 1h30 você está na capital, e você, do outro lado, traz também outras pessoas das demais regiões do estado de São Paulo. Então é muito interessante. Agora, eu queria também, até, Márcio, uma das grandes, às vezes, preocupações, principalmente do médio empresário, da média empresa, né, ou da pequena empresa, olha, eu quero exportar, eu quero vender para a China, abrir outros mercados. E às vezes não sabem como começar ou têm certos receios. Vocês são procurados também para esse tipo de atividade, de ajudar esse empresário, esse grupo de empresários que queiram ir para o mercado externo? Quais são as principais dores que eles têm, ou pensamentos, ou receios quando pensam nisso? Hoje mesmo eu atendi 2 ligações, né? E coincidentemente os 2 da área de agronegócio. Um empresário médio na área de agronegócio, e o outro o empresário que estava iniciando. Ele fez um plantio que deu certo, ele conseguiu vender e agora ele quer expandir. E a gente começou a conversar. E a Câmara, a primeira coisa, né, que eles imaginam da Câmara é que a Câmara é um agente, um tipo de uma cooperativa, né? Então, é a primeira coisa que eu tenho que explicar, que não é nada disso, né? Que a Câmara é uma instituição que ela não tem fins lucrativos e não se faz negócio dentro da Câmara, mas a gente, vamos dizer assim, trabalha tecendo a condição para fazer a conexão em negócios. Um agente indutor, né? É um agente indutor. Então, o empresário que eu atendi, que era um médio empresário do agronegócio, esse foi mais fácil de conversar. Mas o outro que estava iniciando e tinha tido um relativo sucesso no que ele tinha feito e queria exportar. E eu falei: você já exportou alguma vez? Não, nunca exportei, eu comecei agora, meu pai era um pequeno agricultor e eu resolvi abraçar isso junto com ele e tal. Eu falei: olha, então nós temos que começar do começo,
Eu falei para ele, nós temos que começar pelo mercado interno, né? Você vai ter que se fortalecer no mercado interno. Eu já comecei a consultoria, tá certo? Na ligação, né? Eu estava na estrada, no Viva Voz do carro, e eu já vim falando para ele o que ele tinha que fazer para ele começar a se fortalecer no mercado interno. E, paralelamente, ele ia ganhando uma capacitação sobre o mercado externo, né? O que ele tinha que fazer para o mercado externo, para ele teria que passar por um processo de entendimento, teria que se preparar a partir desse entendimento para o mercado externo, que o mercado externo não admite erro. Você não pode errar no mercado externo, é tudo muito caro, quer dizer, uma operação que você faz errada, dependendo do tamanho da empresa, ele vai sofrer muito financeiramente, economicamente, né? Então a Câmara tem essa preocupação do passo a passo ao agente econômico. Você estava falando, esses dias eu vi uma reportagem sobre um produtor de figo, aqui de Valinhos, e que até então ele produzia figo e vendia no mercado aqui interno, aqui na região, no estado de São Paulo. E o filho que assumiu resolveu expandir isso para outros mercados. Hoje, 80% da produção é exportada. E eu vi até a forma que embala o figo, exportada para acho que mais de 40 países. Você fala, poxa vida, um produtor não é um grande produtor, mas conseguiu fazer isso de alguma forma, até um produto delicado, o figo, né? Você tem que, é o que você falou, tem que ter um compromisso muito grande, o produto tem que chegar lá em boas condições, senão ele vai perder, não pode deixar de fornecer, nesse momento eu vou priorizar o mercado interno e esquecer o mercado externo. Depois você não volta mais, né? Claro, não existe tem isso, compromisso. né? É um trabalho interessante isso da Câmara, que, como se diz, faz as ligações, as conexões e propicia isso, né? O passo a passo, ele é muito importante, principalmente para o iniciante, né? O iniciante, ele precisa assim, do entendimento amplo, até para saber se ele quer aquilo, né? E ele não vai exportar antes de trabalhar o mercado interno. Ele primeiro tem que trabalhar o mercado interno, porque é aí onde ele vai se estruturar para poder exportar, né? Então não é um processo assim muito fácil. Por exemplo, as certificações, para você ter uma certa agilidade nas suas exportações, você precisa ter 2 anos comprovado de mercado exterior. Senão você não consegue se certificar. Entendeu? A Receita Federal, ela não admite, por exemplo, pegar a pessoa do zero, né? Então ele tem que ter uma experiência, ele tem que comprovar que ele trabalhou com o comércio exterior. Entendo. E a nossa região, até aproveitando a questão do aeroporto de Viracopos, é uma região privilegiada nesse sentido, né? Que é um aeroporto de cargas, e está próximo. Não, e um dos principais do país, né? Exatamente, né? Isso daí chama muita atenção, né? Chama muito. E tem uma rede de fornecimento de empresas nacionais, multinacionais, que é um ecossistema que sobrevive dessa própria região, né? Não só Campinas, mas outras regiões aqui do interior do estado, do próprio sul de Minas, estão muito conectadas, né? Agora, uma coisa, Márcio, que as pessoas que estão acompanhando aqui agora o IBFcast, elas devem estar questionando, por exemplo, Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região. A entidade, por exemplo, ela tem um contato direto com os agentes de governo, que eu quero dizer o seguinte, Receita Federal, entendeu? Para que as pessoas, por exemplo, elas possam ter tranquilidade no sentido... Eu acho que tem uma certificação, inclusive você falou da certificação ainda há pouco, parece que tem uma certificação, inclusive, com relação a essa questão de exportação e importação, não tem? Tem algumas certificações. Hoje eu diria que a mais importante é o OEA. Isso que Operador Econômico Autorizado. Essa é a mais importante. Como é que funciona isso, Márcio? A ideia do OEA é você agilizar o trâmite de aeroporto. Você desembarcou sua carga no aeroporto, rapidamente ela vai para o avião, até o Valdir falou, deu o exemplo do figo. O figo não pode ficar lá parado. Sim. Ele tem que chegar, tem que pôr no avião, o processo refrigerado e ir embora para o destino dele, né?
Então, essa certificação, ela garante que esse trâmite é rápido, né? Porque o empresário ou o agente econômico que está com a responsabilidade dessa operação, ele é conhecido da Receita Federal, né? Então, ele tem, né, as prerrogativas que a Receita Federal exige para que dê agilidade ao processo dele, tanto na importação como na exportação. E o EA não é uma coisa do Brasil, é uma coisa que já funciona em vários países, né? E a gente vem trabalhando isso já há algum tempo, inclusive a nossa Câmara, ela prepara as pessoas para o EA. Nós temos uma estrutura que a gente prepara a pessoa para certificação, em parceria com o Ciesp Campinas. Entendi. Isso é interessante, né? Porque as pessoas elas começam a ter um olhar diferenciado e importante sobre esse mercado de comércio exterior, né? Sim, sim. E aí, até fazendo uma pergunta assim, bem básica. Digamos, eu sou uma empresa, poxa, vi que tem oportunidades no mercado externo, eu gostaria de estar inserido, porque é até uma questão de sobrevivência, uma questão de maior competitividade. Eu vou, digamos, então eu iria até a Câmara de Comércio Exterior e falar, olha, vocês me ajudam nisso, sei lá, desde vocês me indicam o despachante aduaneiro, vocês têm representante lá fora que eu gostaria de saber um pouco mais sobre, digamos, a China, que regiões, eu poderia contar com esses serviços da Câmara, quer dizer, ou a indicação, ou a própria conexão que a Câmara possa me fazer? Nós temos uma categoria dentro da Câmara que chama sócio consultor, que é o cara que ele é expert no que ele faz, né? Então, as orientações são passadas por esses sócios consultores, né? Para que encaminhe todo esse processo e não dê erro, né, nisso. Essa é uma, vamos dizer assim, talvez a estrutura mais importante que nós temos dentro da nossa Câmara, que é uma orientação por uma pessoa extremamente qualificada, por um profissional, né, extremamente qualificado. Que ótimo, que bom. Agora uma coisa, Márcio, que as pessoas, ainda sobre essa questão dos convênios, nesse tempo de existência da Câmara, eu acho que um dos convênios mais antigos, que foi um dos primeiros, por exemplo, que a Câmara fez, foi com a Unicamp, né? Um estudo de economia da Unicamp, não é isso? Sim, sim. É um convênio que nos honra muito, esse convênio, porque lá dentro desse Instituto de Economia existem pessoas que conhecem economia do mundo todo, né? E é comum a gente ter, às vezes, um questionamento. Outro dia mesmo tivemos um questionamento com a Holanda, né? Que era uma coisa que já há muito tempo não acontecia. Imediatamente já localizamos o sócio consultor, que conhece bem essas questões alfandegárias da Holanda, e a coisa foi respondida rapidamente, né? E, Márcio, aproveitando essa pergunta do Milton, que achei bastante interessante, a Câmara também, nós temos vários órgãos aí do governo federal que incentivam, fomentam de alguma forma negócios. Tem lá a FINEP, que financia pesquisa e inovação. Você tem, acho que o Inova São Paulo. A Câmara também auxilia o empresário que queira fazer essas conexões. Quero talvez acessar o FINEP ou tentar acessar sou uma empresa aí de tecnologia ou da área médica. A Câmara também ajuda, ou pelo menos faz essa conexão com esses órgãos? Nós não temos as representações, mas nós conhecemos esses recursos, aonde eles estão, né? E normalmente o sócio consultor nosso faz a indicação, mas a gente não participa, nós não somos representante, né? Até porque o nosso estatuto ele é muito claro, né, com relação a essas questões. A Câmara ela não pode fazer negócio, ela não pode ter uma parceria assim dentro da Câmara de quem faz negócio, né? Então ela faz a consultoria antes de virar assessoria, né? Então venceu a consultoria, dali para frente está fora da Câmara, não está mais, mas com orientação, sempre como quando o agente econômico necessita
ele retorna à Câmara, às vezes, para esclarecer uma dúvida de alguma coisa, ou buscar uma nova orientação. Né? Interessante. Ô Márcio, o IBF Campinas Interior Paulista tem, presidente me corrija se eu estiver errado, 38 anos. Uhum, não é isso? Exato. Então tô bom de memória, né? Campinas é mais longevo, né? Do IBF, né? Como Começou no Rio de Janeiro. Começou no Rio, né? Isso. Depois de São Paulo, né? A capital. Uhum. E aí Campinas, né? Então está no 3º grau, mas o Rio de Janeiro tem 50 anos. Então Campinas é tão longevo quanto, né, a fundação do IBF. Eu estou destacando isso, Augusto, para a gente ver a relevância e a importância de uma entidade como o IBF. Não, e diga-se de passagem, é a única IBF fora de uma capital. Campinas. E recentemente, a questão de 2 anos atrás, nós tivemos um acordo em nível nacional do IBF, onde o IBF São Paulo capital atua na capital e na região metropolitana. E todas as demais regiões do estado de São Paulo é coberto pelo IBF Campinas Interior Paulista. Por isso que a gente não é só Campinas, é o interior paulista como um todo. Desde São José dos Campos até São José do Rio Preto. Então temos alguns representantes em cada região. Sorocaba, Jundiaí, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, e na região central ali, Bauru. Então temos uma atuação bem ampla. Por que eu estou falando isso? Não estou falando à toa. 38 anos de IBF Campinas Interior Paulista. Quais são as perspectivas da Câmara para os próximos 10 anos? Bom, uma excelente pergunta, Milton. Eu vou pensar um pouquinho aqui, porque nós completamos 10 anos e fizemos uma programação para esses 10 anos. Né? Evidentemente que a Câmara, toda essa estruturação que veio da Câmara e tal, nós temos que ter aí um pensamento, pelo menos para mais uns 20 anos. Isso está nos nossos planos para fazer a partir de 2025. Né? Inclusive algumas diretorias, porque o nosso estatuto ele nos prevê criar diretorias adjuntas com uma visão da cadeia produtiva. Né? E a cadeia produtiva, dependendo o setor, esse setor ele se fragmenta. Né? E as fragmentações, às vezes, elas são muito grandes. Você precisa de uma diretoria para isso. Né? Há mais ou menos uns 2 anos atrás, nós percebemos o crescimento do Circuito das Águas Paulista. Houve um crescimento muito grande, muitas instituições indo para lá, fazendo eventos, a economia expandindo. A nossa preocupação foi criar uma diretoria para o Circuito das Águas. Hoje nós temos. São 11 cidades no Circuito das Águas. Nós temos uma diretoria do Circuito das Águas. E por um outro lado, né, e aí numa visão assim interna, né, vamos dizer, do mercado interno, mas nós também temos uma visão externa. Nós começamos a ter alguns sócios que exportavam muito para o Canadá. Né, e rapidamente a gente se movimentou e conseguiu uma diretoria na cidade de Alberta, no Canadá. Nós temos um escritório, na verdade, na cidade de Alberta, no Canadá. E nós queremos fazer outros escritórios, mas uma preocupação da gente, né, não é simplesmente pegar uma pessoa e dar um endereço, como muita gente faz. Né? A gente quer que realmente exista esse escritório da Câmara, e a gente vem conversando muito a respeito disso, principalmente em algumas cidades da Europa, em alguns países e algumas cidades da Europa, que têm representatividade de fluxo de mercadoria dentro da Europa. Né? Uma delas é a Holanda. A Holanda ela desenvolve um trabalho, nós temos lá um rapaz que faz um trabalho, ele não é diretor nosso ainda, mas ele tem um interesse muito grande em ser. Então ele manda toda a informação para a gente.
o que está acontecendo, o que a Holanda importa e o que ela exporta, né? Por exemplo, nós já descobrimos que é carne, né? Que ela quer carne, a Holanda. E nós temos um brasileiro dentro da Câmara que é um grande exportador de carne para os Estados Unidos, aliás, aqui da cidade de Valinho. Que legal. Oswaldo Cuciano Júnior. Eu faço questão de dizer porque eu conheço a pessoa, a integridade dela. É um grande exportador, né, de proteína animal para os Estados Unidos. Aí podemos fazer um trade-off e importar leite, né, da Holanda. Então essas são as conexões que a gente vai trabalhando. Nós temos uma base de dados, eu não falo banco de dados, porque banco de dados é um negócio muito complexo de fazer a gestão disso, mas nós temos uma base de dados que a gente facilmente cruza essas informações e você pega um sócio nosso ou alguém com potencialidade de ser sócio nosso, chama ele, explica, ele vira sócio da Câmara e a gente passa todo esse know-how que a gente tem para eles. Márcio Barbado, presidente da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região. Vamos chegando ao final desse episódio do IBFcast. Eu quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite, né, para falar sobre a Câmara e fortalecendo mais ainda essa parceria, né, Augusto, com o IBF Campinas Interior Paulista. Nós só tenho lhe agradecer, viu? Muito obrigado, Márcio. Foi um prazer aí a gente também entender um pouco mais da atuação da Câmara e, sem dúvida, essa parceria com o nosso Instituto IBF Campinas Interior Paulista vai ser de grande sucesso. Eu também agradeço muito a oportunidade, né, da gente estar aqui, até celebrando, vamos dizer assim, o nosso termo de parceria, né, que eu tenho certeza absoluta que vai ter muitos bons frutos, né? Essas oportunidades, né, que a gente tem e encontra, e na verdade você trabalha para que elas aconteçam, né, é de fundamental importância. Então, eu queria então fazer os meus agradecimentos aqui com relação a essa nossa parceria. Vamos divulgar muito os dados dessa parceria, porque não é só fazer, a parceria ela sempre tem um objetivo maior, que é nós contemplarmos os nossos associados, os nossos filiados, o público de uma forma geral, com informação, né? Então eu convido aí aqueles que nos assistem a entrarem no site lá da nossa Câmara, www.cccer.org.br. Interajam lá, tá certo? O que vocês quiserem, venham como sócios nossos, teremos aí uma grata satisfação em recebê-lo. Muito obrigado. O IBF Campinas, Interior Paulista, é o responsável pela realização do IBFcast. Então, o objetivo nosso é sempre trazer para você, que acompanha sempre um novo episódio nosso, temas relevantes que sejam importantes, né, sob o ponto de vista de modelos de negócios diferenciados. Então, até o próximo episódio.